Amém, igreja? Pai do Amém. Senhor. Paz de Deus. Amém. Você pode, abre sua Bíblia, Atos capítulo 15, versículo 16. Atos capítulo 15, versículo 16. Atos. Isso. E vai dizer assim: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Amém? Amém. Irmãos, esse é o versículo base da aula de hoje. Hoje nós estamos na aula 13, do módulo do mistério. E a aula de hoje é sobre louvor e adoração. Sim. Amém? Amém. Meus irmãos, louvor e adoração, a gente vai dar uma passeada na Bíblia sobre o que Deus considera louvor, o que biblicamente falando é louvor e adoração. Então nós podemos ver que desde o princípio da história da humanidade, da história bíblica que nós conhecemos, o ser humano ele busca a Deus e ele adora, ele louva a Deus de diversas maneiras. Podemos ver que primeiras adorações, primeiras louvores a Deus foram manifestados através de ofertas, através de sacrifícios, através de ofertas que eram ministradas a Deus. Podemos ver que Deus se agradou de Abel, mas de Caim ele não se agradou. Por causa do quê? Das ofertas que eles ofereceram. Podemos ver que Abraão, que é considerado amigo de Deus, que é considerado um homem que caminhou com Deus, o pai da fé, que agrada a Deus, era um homem que, conforme ele peregrinava, onde ele se estabelecia ali, ele levantava um altar e começava a ministrar a sua adoração a Deus através de sacrifícios, Podemos ver também que quando Deus ele toma o seu povo do Egito, Faraó ele estava oprimindo aquele povo e Deus ele fala para Moisés: fala a Faraó que o meu povo ele precisa me adorar. Então Faraó ele fala, e alguma das vezes, diversas vezes Moisés vai até Faraó, fala, assim diz o Senhor, liberta o meu povo, permita que o meu povo vá até o deserto para adorar. Então Faraó algumas vezes ele fala, vocês não vão, outras vezes fala, vai só os homens, outra vez fala, vai os homens, as mulheres, mas as crianças ficam, outra vez fala, isso chama atenção. Uma das últimas vezes Faraó fala, vão vocês, mas o seu gado fica. Então Moisés ele fala para ele, se o nosso gado ficar, então você vai ter que nos fornecer o que nós vamos adorar ao nosso Deus. Então a adoração, principalmente no Antigo Testamento, ela era através de sacrifícios, ela era através de ofertas que eram ministradas a Deus. Amém? Amém. No início a adoração estava muito ligada a sacrifícios no Antigo Testamento. O povo de Israel oferecia animais e ofertas como forma de culto, Esses sacrifícios eram feitos em altares, tabernáculos e mais tarde em templos, Primeiro veio o tabernáculo de Moisés, Quando o povo é libertado, Deus ele dá a lei, para Moisés e ele pede que seja edificado um tabernáculo. E ali no tabernáculo eram ministrados sacrifícios, ali no tabernáculo também em forma de adoração eram incensos, eram queimados, eram feitos perfumes para ministrar na presença de Deus, E a adoração subia dessa maneira para Deus, através de sacrifícios queimados, através de ofertas, através de incensos, através de perfumes, de essências que eram feitas, E no tabernáculo de Moisés nós podemos ver que eram os levitas que ministravam a adoração, Os sacerdotes eles ministravam a adoração, E o tabernáculo de Moisés, ele era uma estrutura móvel, onde Deus se encontrava com o povo no Santo dos Santos, Uma referência a isso está lá em Êxodo capítulo 25, A gente pode ver isso, Mais tarde,
Mais tarde, nós temos aquilo que nós lemos, né, do tabernáculo de Davi. Davi, ele fez algo diferente no tabernáculo, né? Mas mais para frente a gente volta nessa parte do tabernáculo de Davi. Mas algo interessante era que Davi, ele tinha no seu coração, dizendo, né, como que pode eu, um homem, habitar em palácios, né, habitar em grandes estruturas, mas a presença de Deus está habitando em tendas, está dormindo em tendas, né? Então no coração de Davi ele surgiu aquele desejo, aquela anseio de edificar uma estrutura melhor para a presença de Deus. Então ali ele planejou o templo, né? Que ele não pôde construir, que ele não pôde edificar, mas o seu filho Salomão edificou. E aí então nós temos essa como podemos considerar a terceira estrutura, né? Que era onde era ministrada a adoração, que era o templo de Salomão. Ali a Bíblia diz que foram ministrados milhares e milhares de sacrifícios, né? E aquilo agradava a Deus, aquilo de certa forma agradou a Deus, de tal maneira que ele apareceu em sonhos para Salomão, falou para Salomão, me pede o que tu quiser. Salomão pediu sabedoria, a gente conhece essa passagem, né? Então a adoração, ela era ministrada através de sacrifícios, através de ofertas, através de incensos, né? 1 Reis, né, capítulo 6, a gente pode ver isso, né? Um lugar fixo e grandioso, onde a presença de Deus era celebrada, né? Porém, apesar desses lugares e rituais, algo sempre ficou claro: Deus não está preso a estruturas ou formas externas, como Davi entendeu no Salmo 51. Deus se agrada de um coração quebrantado mais do que qualquer sacrifício, né? Salmo 51, Davi ele ministra isso, né? Que ele é um salmo de arrependimento, né? Ele fala para Deus purificar o coração dele, para dar um novo coração, para dar um espírito quebrantado, né? Porque esse Deus não rejeita. Alguns sacrifícios, né, que eram feitos de sangue, animais mortos, animais oferecidos em sacrifícios, alguns Deus já deixou de aceitar. Aquela estrutura, aquele tipo de culto que era a gente ergue um altar e sacrifica alguns animais, deixou de agradar a Deus, porque aquilo já não estava mais transformando o coração das pessoas. Aquilo já não estava mais sendo uma expressão externa daquilo que Deus estava ministrando no coração das pessoas. Não, as pessoas estavam pecando, as pessoas estavam desobedecendo a Deus, as pessoas não estavam amando a Deus, não estavam amando ao próximo, mas estavam sacrificando, estavam matando animais, estavam derramando sangue, e Deus já falou que aquilo ali já não agradava a eles. Mas então Davi entende o coração de Deus e diz: eu pequei, Senhor, mas se fosse sobre sacrificar, eu te ofereceria todos os sacrifícios possíveis. Mas agora eu entendo que é um coração quebrantado, é um espírito contrito na sua presença, e isso o Senhor não rejeita. Amém? Amém. Então nós vemos, né, que teve, né, eram altares, né, móveis, né, na época de Abraão. Depois com Moisés começou o tabernáculo, onde se ministrava adoração. Com Salomão também foi no templo, né, na grande estrutura. Podemos ver também que teve, né, a reedificação do templo. Depois que ele foi destruído, teve a reedificação, né? Podemos ver lá em Neemias, Amós, né? E teve, né, essa segunda casa, né, onde temos aquele versículo, né, glória desta última casa será maior do que a primeira. Mas nós também podemos ver, muitos séculos depois, né, encontramos Jesus, né, com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, né, Jesus diz, né, para aquela mulher: mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Qual que é o contexto? Jesus encontra uma mulher samaritana, num poço, num monte, e aquela mulher fala, né: vocês acreditam que é no templo que se deve adorar, mas nossos pais nos ensinaram que se deve adorar aqui no monte. Quem está certo, quem está errado, onde que se deve adorar?
Então Jesus ele fala, de fato, a salvação vem dos judeus e até agora a gente adora no templo, mas vem a hora e já chegou em que os adoradores não adorarão nem no templo e nem no monte, mas adorarão em espírito e em verdade. Aquilo que Davi já tinha entendido lá no Salmo 51, Jesus ele revela para aquela mulher que não é sobre a estrutura física, não é sobre a glória da casa, não é sobre a glória do templo, mas é a glória do nosso templo, né? Do templo que Deus edificou do barro, né? Não do templo que feito por mãos humanas, mas a glória que o próprio Deus edificou e escolheu habitar, que é em espírito e em verdade. Então, por isso, aí nós entendemos essa declaração de Atos capítulo 16, que Deus diz, né? Então eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Então eu restaurarei aquela velha tenda que Davi ministrava. Por quê? No Antigo Testamento ainda nós podemos ver que Davi fez algo diferente. O que tinha na tenda de Davi que não tinha no templo de Salomão? Davi instituiu que os levitas não simplesmente sacrificassem, não simplesmente matassem animais, mas que ali era feita uma adoração através de louvores, ali era feita uma adoração através de cânticos, através de melodias. Podemos ver que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Dizem que é o mais lido também, é o livro de Salmos. E o maior salmista da Bíblia é Davi. Então, por isso que nós vemos que, quando nós vemos, né, Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele adulterou, ele matou, ele teve grandes pecados, e a gente tenta entender como que é um homem segundo o coração de Deus. Não é sobre as atitudes, mas é sobre o coração de adorador que ele tinha. Então, através do tabernáculo de Davi, ali foi colocada uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração que sai de dentro para fora, não uma adoração que sai de fora para dentro, uma adoração de sangue de animais, mas uma adoração que sai do nosso espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Jesus ele revela, não é no templo e não é no monte, né? Então nós podemos ver que a adoração não está ligada a um lugar, mas ela está ligada a um espírito, né? Que nós tenhamos esse espírito, né, de adoração diante de Deus, né? E essa revelação, né, que Jesus dá, ela revela, né, esse coração segundo o coração de Deus, esse coração segundo o coração, né, que Davi teve, né? E não é exclusividade de Davi, nós também podemos ter esse coração segundo o coração de Deus, quando nós temos um coração adorador. Não é à toa que a Bíblia diz, né? Ele está procurando, ele está querendo restabelecer esse tabernáculo de Davi. Quer dizer que Deus ele quer que a gente construa uma tenda igual Davi construiu, que a gente resgate a arca da aliança onde se manifestava a presença de Deus? Não. Quer dizer que Deus ele quer que a gente tenha um coração igual de Davi, quer que a gente tenha um coração de adorador, não simplesmente fazer sacrifícios, não simplesmente fazer ofertas, mas ofertar a nossa vida como adoração a Deus. Amém? Amém. Então nós vemos que uma adoração que Deus procura é uma adoração em espírito e em verdade, né, como diz, né? Então nós podemos ver que ela está ligada aos louvores, né? Hoje em dia existe muito disso, né? Nossa, mas será que esse louvor é realmente para Deus? Será que essa música, será que esse hino é de fato alguma adoração? Hoje em dia tem muita gente julgando isso, né? Eu acredito que a gente deve deixar essa questão do julgamento de lado e buscar mais estar em espírito e em verdade com Deus. Amém? Então nós podemos tocar nesse assunto aí de louvor, né, de cânticos, de hinos, né? Podemos ver até mesmo Jesus. Ao longo de sua vida, Jesus nos deu o maior exemplo de adoração verdadeira. Ele não apenas nos ensinou sobre adoração, mas também a viveu, né? Antes de ir para o Getsemane, sabendo que enfrentaria a cruz, Jesus cantou um hino, né, com seus discípulos, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 30, né? Não fala qual que era o hino que eles cantaram, não fala qual que era a adoração que eles adoraram, mas fala que foi em forma de cânticos. E Jesus no Getsemane diz o quê? Que ele estava até transpirando sangue, que ele estava em completa aflição, que ele estava
em completo agonia, né? Então mostra que na agonia também nós devemos adorar, né? Podemos ver a vida de Jó, né? Onde tudo acontece de ruim na vida dele, onde Satanás se levanta contra a vida dele, ele perde todos os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde sua casa, e no final a esposa dele fala para ele amaldiçoar Deus, mas ele fala: como que eu posso amaldiçoar meu Deus? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Ele me deu tudo que eu tinha. Então ele tem autoridade de tirar. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Então a nossa adoração não é simplesmente quando nós estamos felizes, não é simplesmente quando nós estamos emocionados, mas é também nos momentos de aflições. Talvez aí é que a nossa adoração seja mais verdadeira, talvez é que aí a nossa adoração seja mais espontânea, né? Então nós podemos ver isso, né? Que Jesus ele cantou hinos com seus discípulos, né? Antes mesmo de ser crucificado, num momento de agonia, né? E mesmo na cruz, né? No meio à dor, Jesus adorou ao Pai quando ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes a gente pensa, né? É um desabafo do coração de Jesus. Ele estava num momento de grande dor, mas isso daí está no Salmo 22. Então, no momento de dor, no momento de maior agonia, no momento que estava sendo derramado sobre ele o cálice, né, da condenação da humanidade, no momento que ele estava levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, então ele escolhe adorar a Deus. E nós podemos ver sobre isso, né, que hoje em dia muitas letras são julgadas: mas será que isso está falando de Deus? Mas será que isso está subindo para Deus? E olha só, a letra do louvor que Jesus escolhe lá: Deus meu, por que me desamparaste? Hoje em dia o que nós diríamos que seria uma murmuração, né, é um louvor, é um hino, é um salmo levado a Deus. Esse salmo ele começa dessa maneira, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele termina louvando ao Senhor, ele termina confiando no Senhor, ele termina sabendo, né, que Deus vai dar o livramento, né? Então ele termina, né? Jesus acaba citando o Salmo 22, o Salmo começa com lamento, mas termina com esperança e louvor, mostrando a confiança de Jesus no Pai, mesmo no sofrimento, né? Aqui aprendemos algo poderoso: a adoração verdadeira não depende de circunstâncias, ela não depende de circunstâncias favoráveis, ela permanece firme no meio da dor, porque nasce de um coração quebrantado e confiante a Deus. Amém, irmãos? Amém. A adoração se desenvolveu ao longo da história, né, do sacrifício no tabernáculo de Moisés, passando pelo louvor contínuo, né, no tabernáculo de Davi, até a revelação completa trazida por Jesus. Deus nunca buscou apenas rituais ou lugares físicos. Desde o princípio ele procurou corações quebrantados e sinceros, como Davi declarou no Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Amém? Jesus completou essa verdade ao ensinar que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não importa onde estamos ou o que enfrentamos, o que importa é a condição do nosso coração. Para terminar, né, vamos citar aqui o Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém, irmãos?